Amém, meus irmãos. É maravilhoso estarmos em comunhão, é maravilhoso podermos estar com os irmãos mais uma tarde, para poder estar louvando ao Senhor, adorando, para poder estar sendo edificado pela vida uns dos outros. Antes de iniciar, eu gostaria de que continuássemos em mais uma oração. Amém, Pai? Te agradecemos, somos gratos pela Tua graça, por Cristo nas nossas vidas. Te agradecemos pelo cuidado, como somos, Senhor, cuidados por Ti, ó Pai. Muito obrigado pela dádiva da Tua bondade, que se renova dia após dia nas nossas vidas, Tua misericórdia. Oh Deus, graças pela Tua providência nas nossas vidas. E queremos, Paizinho, agradecer especialmente essa tarde pela vida das nossas mães. Queremos colocar elas diante de Ti, Pai. Que Tu possa superabundar, Senhor, na vida delas, Paizinho. Mais e mais do Teu Santo Espírito. Ó Deus, queremos que essa tarde possamos estar com ouvidos e olhos atentos, coração aberto para o que Tu tens para falar às nossas vidas. Queremos nos colocar diante de Ti, diante do Teu altar. Amém. Amém, irmãos? Enquanto eu estava orando, estava buscando do Senhor qual seria o tema que a gente teria hoje aqui, o Senhor me falou profundamente que este seria o tema, exatamente o tema da oração. Não é um tema desconhecido, não vou falar aqui palavras novas, não vou trazer, creio que para muitos, nada novo, mas mesmo que seja um tema frequente. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre ele, com o objetivo, irmãos, único e exclusivamente, de incentivá-los, de animá-los a progredir nessa prática. No final do que vamos conversar hoje, meus irmãos, o que tenho no meu coração é que possamos sair daqui encorajados e animados a ter uma vida maior de oração. Portanto, o tema que eu coloquei hoje é oremos, irmãos. Neste primeiro momento, a minha ideia aqui é nos ajudar a compreender um pouquinho a importância desse tema. E, para isso, eu gostaria de trazer alguns momentos, algumas situações bíblicas onde nós vemos o poder da oração, onde nós vemos Deus, através do seu povo, orando, agindo. Quando falamos em oração, eu me lembro de Abraão intercedendo por Ló, e este é poupado na destruição de Sodoma e Gomorra. Lá em Gênesis 19, 29, nós lemos que, ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas. Quando falamos de oração, eu me lembro de Jacó, no vale de Jaboque, orando em lágrimas. Como nós vimos lá em Gênesis 32, 26, Jacó, em lágrimas, diz: não te deixarei ir, se não me abençoares. E aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face. Quando falamos de oração, nós podemos nos lembrar de Moisés, orando pelo povo de Deus, no episódio do bezerro de ouro. Lá em Êxodo 32, 11, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? E nós vemos como Deus, através da sua muita bondade e misericórdia, Ele continua guiando aquele povo no deserto. Quando nós falamos de oração, quantos aqui não já ouviram falar o termo a oração de Jabes? Em 1 Crônicas 4, em meio a uma lista dos descendentes de Judá, abre-se um parêntese para falar sobre Jabes. E diz o seguinte, lá em 1 Crônicas 4, a partir do versículo 8. Cós gerou a Anube e a Zobeba, e foi pai das famílias de Arel, filho de Arum. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores dei à luz.
Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E aí continua: Quelube, irmão de Suá, gera Amei. Este é o pai de Eslon. E aí continua a genealogia. Quando falamos de oração, é impossível nós não nos lembrarmos de Ana orando por um filho, em lágrimas, e Deus ouve sua oração. Samuel já estava a caminho. Levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Porém, nós vemos mais à frente, em 1 Samuel, que depois ela já com seus filhos em mãos, ela ora novamente lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1, dizendo: então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. E assim como Ana, quando falamos em oração, nós lembramos de Samuel, se colocando em oração pelo povo. E Samuel diz: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Nós vemos também o exemplo de Ezequias sobre oração, onde, diante de uma sentença de morte, onde Deus, através do profeta, diz: Ezequias, arruma a tua casa, porque certamente morrerás. Ezequias ora e o Senhor diz que, lá em Isaías 38, versículo 5, ouvi a tua oração, Ezequias, e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Quando falamos de oração, irmãos, nós vemos que acontecimento poderoso quando nós lemos o livro de Daniel. Que homem de oração! Não sei se vocês já notaram, mas quantas e quantas menções da oração de Daniel. Nós vemos sua oração que, mesmo com a sentença do governador contra aqueles que busquem o seu Deus, Daniel, assim como ele sempre fez, assim como ele sempre soube que o Senhor ouvia suas orações. Lá em Daniel, capítulo 6, versículo 10, ele diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ou seja, a ordem do rei proibindo que qualquer pessoa no reino pudesse orar ao seu Deus, peticionar ao seu Deus, Daniel entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Por conta disso, Daniel ele é lançado à cova dos leões. Mas todos nós conhecemos a história. Nós vemos Daniel orando e Deus trancando a boca daqueles leões ferozes. Não sei se vocês já notaram, irmãos, mas esse livro de Daniel, lá em Daniel 9, ele continua dizendo, continua afirmando como Daniel era um homem de oração. Daniel 9, versículo 3 diz: voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, em jejum, pano de saco em cinzas. Daniel orando pelo povo de Israel, pelo povo de Judá. Quando falamos de oração, é impossível a gente não se lembrar de Neemias, que ao receber com tristeza as notícias de como estavam os judeus e Jerusalém, ele ora. Neemias 1, a partir do versículo 2, nós vemos que, quando vieram alguns dos irmãos de Judá, Neemias pergunta como está Jerusalém. E disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, e estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, e as suas portas queimadas. Tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e me lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus
dos céus. Como é lindo, irmãos, essa narrativa. Como o primeiro movimento de Neemias é jejuar e orar. E aí, Neemias, quando ouve esse relato, orando e jejuando, e com coragem e certeza que o Senhor lhe chama, ele se levanta, o rei inclina o coração para o povo de Judá. E Neemias, junto com alguma caravana de alguns outros judeus, ele retorna para Jerusalém. E vemos que uma cidade que seus muros estavam derribados há 142 anos, eles são restaurados em apenas 52 dias. E não são apenas 52 dias fáceis, né, William? São 52 dias onde temos metade dos homens trabalhando na reconstrução e a outra metade empunhando armas. E aí a gente poderia aqui, irmãos, falar muito mais sobre quantos e quantos exemplos de oração temos na Bíblia. Mas aí podemos passar por Davi, não é? Quantos e quantos salmos sobre oração nós podemos ler e ser fortalecidos e animados até essa vida de oração. Mas aqui a gente chega ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu um dos mais belos exemplos de intensidade e de vida de oração. Como Jesus orou, meus irmãos, como ele orou ao Pai, em tantas e diversas situações. Não é? Jesus jejuou no deserto, Jesus orou ao ressuscitar Lázaro, ele orou pelos seus discípulos e por nós, por aqueles que iriam ser alcançados. Ele orou para que estivéssemos na sua presença. Ele orou pela nossa proteção, pela unidade da igreja. Ele orou para que conhecêssemos o Pai. Ele orou para que o Consolador fosse nos dado. Ele orou no Getsemane, ele orou na cruz. E aqui a gente poderia trazer diversos outros exemplos. Irmãos, Jesus orou tanto, e na sua vida a oração estava tão constante, que em determinado momento, lá em Lucas 11, a partir do versículo 1, nós lemos o seguinte: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou: quando orardes, dizei, e nós conhecemos tão bem esses versículos que se seguem: Pai santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixeis cair em tentação. O próprio Jesus, ao subir aos céus, lá em Atos, ele ordena, Atos 1, a partir do versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Lá em Atos, pulando para o versículo 8, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Assim, irmãos, aqueles homens estiveram obedientemente em Jerusalém, orando, e foram cheios do Espírito Santo. E nós vemos que, em seguida, eles são cheios do Espírito, começam a falar em línguas diversas. Pedro ousadamente se levanta e começa a discursar. E nós vemos o seguinte, que lá em Atos 2, a partir do 41, que após Pedro discursar, proclamar o nome de Jesus, proclamar os seus feitos. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, obrigado, Lequinho, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E podemos continuar, irmãos, com Paulo, que logo após a sua conversão, o vemos orando. Ananias, que era um profeta de Deus, orando também, é enviado até Paulo,
enquanto ele está se recuperando, está cego, em oração. E nós vemos como Deus fortalece ali a fé de Paulo, através da vida de Ananias. Nós também vemos Paulo orando, desde a sinagoga com os irmãos, até mesmo na prisão. E ele quantas vezes nos convocou o povo de Deus a orar. E ele mesmo, em alguns momentos, como em Efésios, ele diz, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E ele diz o que está orando pelos irmãos. Ou ele também lá em Colossenses diz, por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Lá em Filipenses ele diz, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vocês, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em todas as minhas orações. E neste ponto, irmãos, para não ser tão enfadonho, a ideia aqui era mostrar, né, quão rica são as histórias desses homens em oração. E poderia aqui trazer exemplos e mais exemplos. Mas nós podemos também ver alguns exemplos de irmãos da modernidade. John Bunyan, certa vez, falou, eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que tenha orado. A W. Tozer diz, orar, orar, e continuar orando até começar a orar de verdade. Martinho Lutero diz, muitas vezes fui levado à oração pela irresistível convicção de que este era o único lugar para onde eu podia ir. Jonathan Edwards, ele diz, a oração é uma expressão de fé tão natural como a respiração é expressão de vida. E desses exemplos, por fim, Charles Spurgeon diz, sempre que Deus quer realizar algo, ele convoca seu povo para orar. Irmãos, a oração é um tema primordial e imprescindível e de especial atenção para as nossas vidas. Concordam? Quantas ações poderosas não foram iniciadas através da oração do seu povo? No estudo de George Mitian, fala sobre os ingredientes para a obra de Deus. E ele afirma que o ingrediente número 1 para que a obra de Deus seja feita é a visão. O arquiteto, antes de construir, desenha planos, faz um projeto completo. Deus, antes da criação do mundo, tinha um propósito eterno, uma clara definição, uma clara e definida visão do que iria construir para a eternidade. E Ele quer compartilhar essa visão com o seu povo. E, por isso, Ele nos convoca a orar, buscando conhecer a Cristo. Para tal, irmãos, precisamos buscar o Senhor, gastar tempo de oração, estar com o nosso coração completo em oração ao nosso Pai. Nós precisamos da visitação poderosa de Deus, da manifestação poderosa de Deus, tirando a poeira, tirando muitas vezes as cinzas de sobre nós e reavivando as brasas das nossas vidas, nos conduzindo para uma vida direcionada pelo seu Santo Espírito. E tudo isso, irmãos, começa com oração. Como temos visto pessoas hoje apáticas, paralisadas, desesperadas, inertes, com medo, perdidas sem saber para onde ir. Mas o segredo, irmãos, de tudo isso é uma vida de oração. Ter sede de Deus, uma sede de Deus onde nada mais importa, nada se compara ao nosso Deus e termos plena comunhão com Ele através da oração. Porque Ele, mesmo sendo um Deus soberano, um Deus que a sua vontade prevalece, todo-poderoso, onipotente, Ele decidiu agir em parceria com a oração do seu povo. Deus muda as circunstâncias através da oração conforme a sua vontade, através da oração do seu povo, alinhada à vontade dele. A oração, irmãos, é para aqueles que reconhecem a sua fraqueza, a sua pequenez. A oração é para aqueles que compreendem que são pó e que dependem única e exclusivamente dele.
que dependem única e exclusivamente da sua providência na sua vida. Não é para aqueles que podem achar-se forte e poderosos, aquele que pode achar que é autossuficiente, mas sim, a oração é para aqueles que necessitam de forma vital de Deus. A oração é esse instrumento para aqueles que reconhecem sua inteira e completa dependência do Criador. Por isso, irmãos, a oração é a força extraordinária da terra. A oração é uma força extraordinária da terra porque ela une a nossa fraqueza com a onipotência divina. Ela une os nossos pensamentos, a nossa razão, o nosso próprio eu, tão falho, com Deus, com a sabedoria que vem do alto, com aquele que tem a boa, perfeita e agradável vontade, que é Deus. A oração conecta corações quebrantados, corações muitas vezes dilacerados, com Deus, que é amor. E seu Filho, que se entregou naquela cruz em amor por muitos, por eu e você. A oração, irmãos, é essa chave para desfrutar do sobrenatural de Deus. Queridos irmãos, o tema de oração é um daqueles temas que nós precisamos, pelo menos eu tenho isso no meu coração, que muito mais do que ter um conhecimento teórico, nós precisamos vivenciá-lo. Nós precisamos experimentar. Quantos de nós aqui já ouvimos vezes e vezes em sermões, em YouTube, ou algum estudo, ou até mesmo uma conversa sobre o tema? Mas eu creio que Deus, hoje, Ele quer nos incentivar a irmos mais profundo nessa vida de oração. A oração, irmãos, é algo que é necessário ser experimentado. Não é algo que possamos nos contentar apenas em ouvir falar ou em ter um conhecimento teórico avançado. Mas é algo que nós temos que ter o privilégio de experimentar e ser impactado pelos frutos desta prática. Que aí sim nós vamos ver. E é algo que nos faz, dia após dia, querer mais, querer ter essa sede de Deus, de querer nos aprofundar em oração. E um ditado que se fala muito no meio cristão é que onde há muita oração, há muito poder de Deus. Mas também nós temos que entender que muitas vezes o inverso é verdade. Onde não há oração ou onde há nenhuma oração, é difícil nós vermos o poder de Deus. Não porque Deus não possa operar, mas porque Ele nos chama para perto. E através da oração, através do íntimo relacionamento com Ele, nós podemos enxergar e vivenciar o que Deus tem nos chamado e quer que nós possamos viver e que possamos desfrutar. Ele nos quer próximos, irmãos, em oração. Ele nos quer que nós tenhamos essa real intimidade com Ele. Amém? Mas para muitos podem pensar que por Deus ser todo-poderoso e soberano, de alguma forma Ele não precisaria que a gente orasse, né? A gente poderia entender que, como Deus Ele sabe todas as coisas, porque Ele quer ouvir da minha boca algo. Se Ele, teoricamente, já sabe aquilo que eu vou pedir, né? Mas, mesmo assim, nós somos convocados por Ele para orar. Irmãos, não caiamos neste engano. Que Deus, em sua soberania e na sua onipotência, Ele nos convoca para ter o privilégio de orar. O privilégio de ter essa parceria, de poder ter essa comunhão com Ele através da oração. Então, irmãos, quando nós pensamos dessa forma, quando nós pensamos que Deus poderia, por sua vontade, por sua onisciência, não nos solicitar, não nos convocar à oração, mas Ele, mesmo assim, Ele nos convoca. Ele nos convoca para perto, para orar e desfrutar da sua presença. Amém? Então, irmãos, partindo desse pressuposto, que nós possamos não cair no engano de uma oração trivial, uma oração mecânica,
uma oração cheia do nosso próprio eu, uma oração onde nós apenas nos contentamos na superfície ou como algo apenas para cumprir um cheque na nossa vida, mas que nós possamos nos comprometer nas nossas vidas com uma oração poderosa, alinhada com a direção do Espírito Santo nas nossas vidas. E assim como nós vimos lá no início, né, a história da oração, como em muitos momentos de oração ocorreram durante toda a história do povo de Deus. Nós vemos que são situações diversas. São orações em tempos de angústia, são orações em tempos de alegria, de regozijo, né? São orações, muitas vezes, quando vamos ali no povo de Deus ver sua história, orações diante de uma batalha, né? Ou mesmo nós vemos também oração diante do medo. Mas o que nós sempre vemos de uma forma quase que comum a todas as histórias é que a oração estava envolvida ali. Os irmãos, aqueles homens e mulheres da Bíblia, estavam dispostos a viver essa vida de oração. E nós chegamos a essa conclusão, que, em grande parte, as experiências extraordinárias, elas têm, né, geralmente, como eu falei, como pano de fundo, uma vida de oração. Quando nós lemos o livro de Atos, nós vemos tantos exemplos disso, seja do cenáculo, onde os discípulos estavam orando, e o prédio tremeu e todos foram cheios do Espírito, como vimos anteriormente, passando por Cornélio, que estava o quê? Orando. Quando Deus deu uma visão para Pedro, e até lá. E Pedro estava o quê? Orando. Não é? Irmãos, a oração ela é extraordinária por conta disso, que é o canal que Deus quer falar aos nossos corações também. Não podemos não cair no engano que a oração ela deve ser feita apenas de uma forma informativa. Terminei o dia, vou passar aqui o relatório do dia para Deus. Ou mesmo apenas achar que eu preciso atualizar Deus apenas na oração, ou que eu preciso somente orar por determinada necessidade que eu julgo que é aquilo, ou até mesmo um instrumento para prestar conta da minha vida a Deus. Oh, Deus, eu hoje fiz isso, hoje fiz aquilo. Que possamos entender que não é isso que Deus apenas tem nos chamado para orar. Lembremos da presciência dEle, da sua onisciência. Mateus 6, o próprio Jesus diz lá no versículo 5 o seguinte: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem, pelo que seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Nem tampouco, irmãos, nós podemos entender que a oração é apenas um mecanismo de barganha com Deus, ou uma forma de medição da nossa espiritualidade, ou até mesmo diante de todo o sincretismo que nós temos vivido aqui no Brasil e em muitos lugares do mundo, como uma forma de transcendentalidade ou apenas uma forma de meditação profunda, que possamos compreender que a oração é muito mais do que isso. A oração é o meio de vivermos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Desta forma, irmãos, precisamos compreender o motivo que nos faz orar. A nossa oração, ela deve ser baseada no próprio Deus, baseada daquilo que Ele tem nos chamado a vivenciar e viver. Mas, irmãos, por que será que muitas vezes, não sei vocês, mas eu falo pela minha vida, é tão difícil orar, né? Às vezes, ter essa prática como algo de constância na minha vida tem sido um desafio. John Piper, certa vez, ele diz que para ele era muito mais fácil pregar do que orar. E ele dizia o seguinte: um exemplo é que quando eu estou pregando, pelo menos ele disse, até hoje nunca aconteceu de eu esquecer que estava pregando. Mas quando oro, quantas vezes não me pego esquecendo que estou orando e pensando em diversas outras coisas, a não ser, e não estou pensando na oração. Então, muitas vezes, pelo menos na minha vida, isso é muito verdade. Como é difícil orarmos se nós não conhecermos aquele para quem estamos orando.
Se a gente não sabe quem está do outro lado, se a gente não tem relacionamento com ele, como é difícil. Muitas vezes a gente pode ver isso. Você chega num lugar, tem uma pessoa que está ali quietinha no canto, e você fica até com pena da pessoa, né? Rapaz, a pessoa ali está tão deslocada. E às vezes, não sei vocês, numa festa, por exemplo, e chega uma pessoa, e aquela pessoa muda de semblante, e a pessoa sorri, se levanta, eufórica, vai lá dar um abraço e começa uma conversa eufórica. E muitas vezes é isso que acontece com nossas vidas. É muito difícil a gente se relacionar de uma forma consistente com aqueles que a gente não conhece. E com Deus é a mesma coisa. Se a gente não o conhece, se a gente não o busca, a gente fica feito aquela pessoa na festa, inicialmente, né? Sem saber o que conversar com aquele que está à nossa frente. Mas, quando a gente conhece, pode ser que a gente fique como aquela pessoa, que é eufórico, quer contar, quer ouvir, quer ter relacionamento, quer falar e ouvir, quer realmente estar interessado naquele momento. Portanto, irmãos, que nós possamos lutar contra as nossas dificuldades quanto à oração. Que possamos orar, irmãos, oremos com intrepidez, oremos com a certeza que o véu já foi rasgado. Oremos confiadamente, sabendo que o Pai nos chama para o relacionamento. Oremos olhando para o autor e consumador da nossa fé. Oremos contemplando a Cristo. Porque, como diz lá em 2 Coríntios 3, versículo 18, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Contemplar, irmãos, contemplar Jesus é a forma. Oremos contemplando a Ele, tendo relacionamento, conhecendo. Para isso, meus irmãos, nós temos que gastar tempo, desfrutar do momento, estar com interesse de coração e de mente naquilo que fazemos. Creio que um grande problema na nossa vida atual, na nossa sociedade, é que nós estamos cada vez mais nos acostumando a passar muito rápido pelas coisas, né? A gente começa com os cortes do YouTube, que muitas vezes alguém fala, sei lá, um pastor fala 1 hora de pregação, você vai lá no YouTube, tem 20 segundos do que o cara falou, e você vai se acostumando a ver diversos daquele, nem se falando de redes sociais, né, que a gente já sabe. E nos últimos tempos, né, o 2x lá dos vídeos tem, pelo menos para mim, sendo um grande desafio, né? Quantas vezes a gente, pelo menos eu, não estou ali no 2x, e cada vez mais a sensação na minha vida é querer que as coisas sejam muito mais rápidas, muito mais velozes, que nós, né? E quando, pelo menos para mim, dependendo da pessoa, se for uma pessoa que fala muito devagar, às vezes quando está ao vivo, você fica, rapaz, não tem um 2x não, porque a pessoa está falando tão devagar, né? E aí você fica um pouco agoniado ali, mas isso é uma verdade, irmãos. E muitas vezes a gente, sem entender, isso tem afetado a nossa vida de leitura da palavra, a gente tem afetado a nossa vida de oração, de comunhão com o Espírito, porque a gente está tão acostumado a querer tudo tão rápido, que a gente acha que vai sentar numa mesa, abrir a palavra, passar ali 1, 2, 3 minutos, terminei os 3 capítulos do dia, fechei a Bíblia, fiz uma oração ali de 30 segundos, pronto, vou trabalhar, né? E a gente acha que isso está sendo algo maravilhoso na nossa vida. Mas quanto nós não estamos perdendo de desfrutar da doce presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E dessa forma, irmãos, quando eu estava buscando, né, lendo um pouco sobre o tema, eu vi que alguns irmãos eles falam um pouco sobre orar as Escrituras. Né? Muitas vezes ele diz, olha, eu estava num ponto onde eu não conseguia orar 1 minuto. Dava 1 minuto, eu já não sabia nem mais o que falar, né? E, como eu falei, muitas vezes a oração ela precisa ser algo prático, né? E hoje eu queria propor para a gente fazer algo prático, um pouco diferente do que normalmente nós usualmente fazemos. E o que significa orar as Escrituras? De uma forma bem simples, alguns irmãos dizem que é o seguinte, é você separar uma porção da Escritura, você lê essa porção, você medita sobre ela,
E, a partir daí, você levanta a sua voz e ora sobre aquelas verdades que você acabou de ler. Ela acaba sendo um instrumento de Deus. A própria palavra de Deus é um instrumento de Deus para te guiar em algum momento de oração. Eu queria hoje fazer dessa forma. Vamos... Quem topa? Todo mundo topa ou não? Vamos lá? Então, vamos ler aqui alguns versículos do Salmo 145. E aí, a gente vai fazer dessa forma. Vamos ler e depois eu vou dar um tempo para cada um no seu local, fechar teu olho, meditar um pouco sobre esse texto que nós lemos e orar um pouquinho ao Senhor, com base nesse texto. Amém? Todos entenderam o objetivo e a forma de se fazer? Então, vamos lá. Salmos 145, a partir do versículo 1. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da sua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Amém, irmãos? Então, eu queria que, nesse momento, nós pudéssemos compreender que nós possamos começar com essa oração através da palavra que acabamos de ouvir, mas que aí depois tu continuasse a tua oração. Então, eu queria propor para aqueles que podem se ajoelhar aí no teu local, onde tu estás, e fechar teu olho e gastar um pouquinho de tempo orando ao teu Deus. Amém? Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos
e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência.